Olá, eu sou a doutora Cecília Tartari, médica, pediatra e neonatologista da Clínica Mantel. Hoje eu vou falar para vocês a respeito da pediatria integrativa. Afinal, o que é pediatria integrativa? A pediatria integrativa é o resgate de uma pediatria mais tradicional, aquela que fazíamos antigamente, onde o pediatra era um pediatra praticamente um médico da família, né, daquela criança que estava inserida numa família. Então avaliava aspectos emocionais, físicos, psíquicos para promover saúde, para evitar doenças e evitar o uso de muitas medicações. Com o passar dos anos, com o avanço da medicina, o aparecimento de novas técnicas de diagnóstico, exames laboratoriais, exames de imagem, a medicina ficou muito complexa e os médicos acabaram se subespecializando, apareceram as subespecialidades e os médicos acabaram se subespecializando muito e a medicina ficou um pouco fragmentada. Hoje em dia tem sintomas, o médico acaba procurando um subespecialista para tratar aquele sintoma, aumenta o uso de medicação, porque aí só acessa aquele sintoma, não trata aquilo que está causando aquele sintoma, e começou o uso indiscriminado de muitas medicações, né, de medicações como corticoides, então para tratar uma tosse, para tratar aparecimento de asma, aparecimento de doenças intestinais, de doenças de refluxo, então muito uso de medicação. Esqueceu-se de realmente olhar para essa criança como um todo para promover uma saúde, para tentar evitar, para tentar tirar um pouco o uso desse excesso de medicação. Então na pediatria integrativa é isso, é o resgate dessa avaliação dessa criança dentro desse contexto familiar, emocional e psíquico. Então, a gente tem que avaliar que, com a modernidade também, além do desenvolvimento da medicina, também teve desenvolvimento tecnológico, as crianças começaram a ficar mais dentro de casa, né, com acesso maior à internet, acesso às telas, então celulares, tablets, a própria televisão que tem canais abertos, fechados, videogames, tirando um pouco a criança daquele momento de brincadeira, daquele momento de brincar na natureza, de ter criatividade para fazer as suas brincadeiras. Além disso, também os pais começaram a trabalhar mais, pais e mães, as mães foram para o mercado de trabalho, isso aumentou um pouco essa demanda por atividades extras, por criança permanecer na escola durante períodos longos e fazer atividades extracurriculares, como por exemplo atividades físicas ou aulas de línguas ou aulas particulares de outras coisas, sobrecarregando um pouco a rotina dessa criança, e isso gera um pouco de estresse que interfere também na saúde. Além disso, também com a modernidade apareceram os alimentos mais industrializados, uma diversidade enorme de alimentos com corantes, com um monte de aromatizantes, de edulcorantes, enfim, açúcares, muito sódio, muito sal, ultraprocessados, que afetam também a saúde da criança, né? Onde deveria ter alimentos um pouco mais naturais, a questão do descascar mais e desembalar menos, né? Muitos doces, muitas opções, isso compromete a saúde da criança também. E outros aspectos emocionais em termos de relação interpessoal com outras crianças, de relação interpessoal em casa. Então, a medicina integrativa, a pediatria integrativa, é um resgate dessa avaliação como um todo, da avaliação do porquê que a criança está ficando doente, de ajustes dessas questões que eu referi, para a criança promover um pouco mais de saúde. Nós temos no nosso corpo um processo de detoxificação, ou seja, nós temos toxinas ambientais, nós temos toxinas poluentes do ar, né? Nós vivemos em cidades grandes, nós comemos alimentos que têm agrotóxicos, nós temos a questão de ondas eletromagnéticas que também são toxinas para o nosso corpo, e nós temos um processo de drenagem. Se esse processo de drenagem não está funcionando adequadamente, aparecem as doenças. E essas doenças, elas vão evoluindo. Se a gente pega uma doença e dá apenas um sintomático, um remédio para cessar aquele sintoma que a criança está, ela acaba melhorando aquele sintoma, mas aquela causa, aquilo aquela inflamação, por exemplo, que está causando aquele sintoma, continua. E aquilo ali pode ir num crescente, piorando. Piora o sintoma, quando vem de novo vem um pouco mais forte, usa um remédio um pouco mais forte, quando vem de novo vem mais forte. Então, na pediatria integrativa, nós usamos técnicas
e medicamentos, né, com base na medicina chinesa, com base na homeopatia, na medicina antroposófica, para melhorar um pouco esse sistema de drenagem, para promover a saúde, ajustando aspectos alimentares na criança, tirando coisas que não são adequadas para ela, assim como fazendo a suplementação necessária e individualizada para essa criança, de preferência através de suplementos manipulados, onde a gente não tenha os parabenos, onde não tenhamos os corantes, os edulcorantes, os aromatizantes, os conservantes, que estão naquele medicamento também. Então, às vezes a gente fala, vamos tomar uma vitamina, mas dentro da vitamina, aquela quantidade é necessária para aquela criança, naquela vitamina existe esses componentes todos que eu falei, né? Os aromatizantes, os corantes, precisa disso. Então, são essas questões, né, que o pediatra integrativo acaba tendo essa avaliação um pouco mais global, né, conversando com essa família. É importante durante a avaliação, não só conversar com os pais, mas avaliar a criança. Então, durante uma consulta, né, de pediatria integrativa, por exemplo, a minha consulta, eu ponho a criança para brincar, eu tenho brinquedos educativos, enquanto estou conversando com os pais, eu estou avaliando como que essa criança está brincando, né, como que é a relação desses pais com a criança. Então eu pergunto de como que foi, né, a gestação, quais são os aspectos, se a mãe, o pai tem algum sintoma de base, se foram crianças que ficaram muito doentes, porque isso tem uma interferência genética, né? E também levando em consideração que tem muitas doenças que têm relação não só com o sistema emocional, psíquico, mas também com o nosso intestino. O intestino, hoje em dia, está sendo um órgão muito importante, muito estudado para a prevenção de doenças, para a promoção de saúde, para a eliminação de alergias alimentares ou alergias de medicamentos ou qualquer outras alergias. Então, isso, é uma avaliação da criança como um todo, né, e tentar tirar o máximo dos aspectos que estão desfavorecendo esse processo da saúde. Resgatar as brincadeiras ao ar livre, incentivar essa criança a ter contato com a natureza, né, andar com o pezinho na grama, ter contato com animais, ter contato com o ar livre, tomar sol, né, estimular essa criança a fazer brincadeiras com papel, cola, papelão, desenhar, pintar papelão, desenvolver essa criatividade mesmo, né? Respeitar essa criança também. Então é claro que nós pais temos que dar limites para as crianças, mas também temos que respeitá-las, ouvi-las, né? Porque elas, de alguma forma, quando elas estão fazendo alguma birra, alguma coisa, elas estão querendo demonstrar alguma coisa pra gente. Então não só brigar e podar, mas também escutar. Então são todos esses fatores que acabam interferindo na saúde da criança e na promoção da saúde, e evitar as doenças. Então a pediatria integrativa, ela é esse resgate dessa medicina mais tradicional, deixando de ser segmentada, deixando de avaliar apenas um órgão, mas sim todos os aspectos que estão por trás desse órgão. Trabalhar também a desintoxicação desse organismo, esse processo de desintoxicação, aspectos de suplementação nutricional, enfim, todos esses aspectos. Então eu espero que eu tenha trazido um pouco mais de informação a respeito da pediatria integrativa. É isso, qualquer coisa, estou à disposição. Se quiserem deixar mais algumas dicas de vídeos para fazer, fiquem à vontade. Beijo, tchau, tchau!